Tem ninguém. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no aquecimento para a live de hoje, que vai ser muito bacana. Vamos falar do livro O Coração das Trevas, que inspirou Francis Ford Coppola a fazer esta obra-prima que é Apocalipse Now. E vou ter a companhia de um dos grandes filósofos brasileiros contemporâneos, que é o Luiz Felipe Pondé, que também escreve jornal, professor de universidade, enfim, figura bastante conhecida e que tem opiniões fortes e originais. Toda semana a gente faz um concurso para quem participa. A pergunta está aí. Apocalipse Now Final Cut ou o livro O Coração das Trevas. Não, na verdade eu estou sendo aqui avisado que o concurso é para o filme. Qual é o personagem do filme que você entende que tem o Coração das Trevas? Então mande o seu comentário que você vai concorrer. Nós vamos sortear ao final do programa esse super livro, O Homem do Castelo do Alto, do Philip K. Dick, mesmo autor que escreveu Blade Runner. E esse aqui também, escolhi esse livro para hoje porque também é um livro que fala de uma distopia, né? Acho que Apocalipse Now, de certa maneira, é uma distopia de até que ponto pode chegar o ser humano. E já, nosso professor Luiz Felipe Pondé vai entrar. Enquanto isso, eu vou comentando mais um pouco. O Coração das Trevas, boa noite. Coração das Trevas é um livro escrito por... Estou tentando aqui, pessoal. Vamos ver, torcendo aqui para nosso convidado entrar aqui ao vivo e a cores para a gente bater papo. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Quanto tempo, né? Um tempão já. Muito bom. Bom, estava aqui dando o preâmbulo do nosso papo de hoje, que a gente vai focar mais no livro, né, e menos no filme, mas é claro que sempre vai dar uma pinçada no filme. Sim, claro. E eu já vi o filme algumas vezes e acabei de revê-lo por conta da nossa conversa aqui, o Final Cut, né? Um super filme. Um super filme. Mas, enfim, a palavra está com você. Por favor, abra aí os serviços. Tem um monte de gente participando, muitos amigos. Reforçar antes de começar aqui, quem está entrando aí, a gente tem esse concurso, você pode fazer o seu comentário. Qual é o personagem que tem o Coração das Trevas? Tem muitas hipóteses, você faça a sua e concorre no final ao livro do Philip K. Dick. Professor Pondé. Olha, André, primeiro eu queria agradecer o convite, né, para participar aqui com você. Já fizemos várias coisas juntos, é sempre um prazer. E assim, esse livro, O Coração das Trevas, eu tenho por hábito discuti-lo, já discuti várias vezes em sala de aula, né? Porque eu dou uma disciplina já há algum tempo que fala de literatura clássica, e O Coração das Trevas ele é um dos grandes clássicos da literatura ocidental, né? Do Joseph Conrad. A primeira curiosidade, assim, o Joseph Conrad é um grande escritor inglês que, na verdade, era polonês, né? Ele não era inglês. Ele, na verdade, era polonês. Tinha um nome muito mais enrolado do que Joseph Conrad, né? Agora, a primeira coisa que eu diria é o seguinte. O Conrad ele teve uma experiência na Marinha Mercante importante, né? E essa experiência, então, por volta aí da última década do século XIX, né? E inclusive no Congo, o livro original se passa no Congo, né? É claro que o diretor faz uma adaptação para a Guerra do Vietnã bastante feliz, ainda, inclusive, seguindo a ideia dos vários sentidos que tem o Coração das Trevas no livro. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. São vários sentidos, descrito pelo personagem Marlowe, que no filme ele é chamado Willard,
interpretado pelo Martin Sheen. Né? Mas o personagem, digamos assim, que é central da história, que no filme é interpretado pelo Marlon Brando e aparece pouco, tinha que ser alguém grandioso, né? O cinema usa esse tipo de recurso. Morgan Freeman faz muito isso nos últimos anos. Personagens pequenos, mas que a presença do Morgan Freeman já diz para quem está vendo o filme, tipo assim, presta atenção em mim porque eu sou importante. Né? Mas assim, o Kurtz, né? O Kurtz, que é o personagem no livro e no filme, eles mantêm o mesmo nome. Já no caso do Marlon, que é o narrador, no filme ele se chama Willard, né? O Capitão Willard, interpretado pelo Martin Sheen. Então, como eu estava dizendo, o livro é fruto da experiência que ele teve do Congo e na experiência que ele teve da Marinha Mercante num período de alta violência colonial. Então, uma das formas que o Joseph Conrad é capturado pela crítica literária posterior é como um tipo de literatura que é quase um documento, digo quase porque a literatura é ficção, mas é quase um documento histórico do período colonial da África e no Oceano Índico e Pacífico. Né? Então, alta violência, alta exploração, no caso do Congo, inclusive, né? Todo o ciclo da borracha, ciclo do marfim, de altíssima violência no Congo. Isso é uma coisa que aparece em outros livros, como Nostromo, que é um livro dele num país hipotético, né? Na América Central. A Lord Jim, também, que é um livro muito famoso. Né? A Linha de Sombra, que é um livro também maravilhoso dele. São livros que têm sempre essa pegada de viagem. E aí eu diria que é um primeiro sentido de trevas, André. O coração das trevas significa você ir ao coração das trevas geográficas, econômicas, destruição, né? Uma situação em que tem um trecho muito interessante no livro em que o personagem... O livro começa já ele tendo voltado, né? Você sabe que o Marlon não morreu. O que você não sabe no filme. Você não sabe o que acontece com o Willard ao longo do filme, se ele vai morrer ou não. E ele fala para os amigos com quem ele está conversando, ele diz: vocês não sabem o que é estar no coração das trevas, porque vocês andam em calçadas. Esse detalhe, quer dizer, você anda em calçada, tem urbanização, então você já não sabe o que é o coração das trevas. Porque o coração das trevas significa falta de calçada, falta de urbanização. Significa justamente, naquele cenário, a periferia do capitalismo colonial, crescendo e produzindo riqueza no centro e miséria na periferia. Né? Por isso que o Conrad é muito utilizado como um tipo de literatura documental, por ele ter tido essa experiência concreta de Marinha Mercante no período, uma literatura documental do avanço do capitalismo no final do século XIX. Com certeza, né? Mas assim, eu não sou especialista, mas como li esse livro há muitos anos, fiquei muito impactado. E ao longo dos anos, eu acho que esse livro tem uma particularidade. E acho que isso que impressionou tanto o Conrad. Porque ele era um marinheiro, ele fez muitas viagens. Né? O colonialismo estava na África inteira. Mas no Congo belga, a coisa era pior. Né? Ou seja, os ingleses não trataram seus colonizados da África, ou os franceses, ou os alemães. É claro que não era gentil e não era carinhoso. Mas no Congo belga, a coisa teve uma dimensão que é muito desproporcional. E foi isso que eu acho que chocou o Conrad. Né? Mesmo um homem com a pele marcada, um homem que conhecia de tudo, o Congo belga para ele, e acho que daí vem também o coração das trevas. Né? É o horror levado ao último ponto. Né? Tanto que esse debate ele vai e volta, inclusive nos últimos tempos, com a história das estátuas, né? Por conta do rei grandioso do período. Né? Alguns dizem, olha, pra você ter uma ideia, André, eu alguns anos atrás, numa coluna da Folha, por algum motivo eu falei desse livro,
né? Não lembro mais exatamente qual era o gancho, a efeméride, o que que era. Eu falei desse livro e fiz exatamente esse comentário que você acabou de fazer. Que a história acabou apreendendo o período de domínio da Bélgica no Congo como tendo sido pior do que os outros colonizadores, né? Como você bem lembra, não significa dizer que colonizador é carinhoso, mas que o Congo belga teria sido um cenário de uma violência extrema que mesmo para alguém, como você falou, com cicatriz de conhecimento de outros cenários semelhantes, que até a ele teria chocado a violência. E para você ter uma ideia, André, na época em que eu fiz essa coluna, que já tem alguns anos, o consulado da Bélgica mandou uma carta para a Folha, alguma coisa assim, né? Alguma coisa que apareceu no painel do leitor ou mandou um e-mail, não lembro exatamente o que foi, mas se manifestando no sentido de esclarecer que a Bélgica, que foi um período muito difícil e tal, e eu não estava fazendo nenhuma acusação a ninguém. Você me conhece, eu não entro nesse tipo de discussão, né? Não tenho paciência para esse tipo de discussão, Claro. mas houve uma reação, porque, claro, isso tem muitos anos, imagine se fosse hoje. Está quente, está pior ainda, né? Mas houve, porque é uma questão sensível, de fato, do ponto de vista colonialista e do ponto de vista da Bélgica, especificamente, por conta de todo o debate sobre colonialismo, que a gente tem certeza que ninguém nunca foi legal. Mas passou para a história como tendo sido, de fato, um quadro excepcionalmente violento no período da Bélgica. Agora, no período do colonialismo europeu na África, né, no final do século XIX. Agora, tem outros sentidos que eu acho que vale a pena a gente lembrar também do que significaria as trevas. Além desse sentido das calçadas da urbanização, né? Que o narrador fala. É o seguinte, é o fato de você estar só. O narrador, o Marlowe, ele fala que seu vizinho mantém você longe das trevas. Né? Por que o vizinho mantém você longe das trevas? Ele fala, o açougueiro que te vende carne te mantém longe das trevas. Né? Porque você não tem que caçar. Né? Uma coisa que chama atenção no livro e aparece muito bem no filme são os corpos mutilados. Né? Isso, a sequência final em que ele finalmente chega, né? Depois que eles passam por aqueles franceses loucos que vivem ali. É a ideia da propriedade privada levada ao cúmulo do enlouquecimento. Como fala o cara, não, isto é nosso. Então, para isso, ele tranca a família num buraco, né? No fim do mundo, porque aquilo... E aí discutem, comunista, socialista, desce o cacete no Mendes France, que era então o primeiro-ministro, que era comunista, que tinha sido o primeiro-ministro, foi o presidente da França após a Segunda Guerra Mundial, né? E era socialista, e uma discussão completamente fora de proporção, né? Mas a solidão é um dos outros elementos que o Conrad traz como sendo parte das trevas. Seu vizinho mantém você longe das trevas, que é uma figura prosaica, né? A literatura do Conrad tem essa característica, parece meio jornalística. Quer dizer, o que o vizinho faz para te manter fora das trevas? Se você passar mal, ele é que vai achar você passando mal. Ele é que vai falar mal de você, portanto faz você existir. O fulano do, sei lá, 48, só vive bêbado, sei lá, alguma coisa assim. Certo? Olha só quem entra naquela casa, né? É quem vai olhar e dizer bom dia para você do elevador, mesmo que seja só bom dia. O açougueiro é aquele que faz a carne chegar na sua mão de forma civilizada, né? Ele também fala do policial do quarteirão, né? Que mantém a ordem, portanto, mantém você longe das trevas. Então, ele fala do asilo de loucos também, né? Como se você aprontar alguma, vão catar você e levar você para o manicômio. Então, nesse momento que eu falei até aqui, que não é o único, mas são dois momentos importantes, o Conrad, o narrador, né, o Marlowe, ele está dizendo que o que mantém você longe das trevas são elementos exteriores. Isso é importante entender.
é uma postura completamente antirromântica nesse sentido. Né? Não são elementos interiores. Não é o seu eu que salva você das trevas. São os outros. É a instituição da sociedade. É a existência de uma rede de distribuição de mercadorias, como se fala. Em maio de 2018, que a essa altura parece que foi há 50 anos atrás, a gente teve aquela greve de caminhoneiros, né? E com o passar dos dias, as pessoas foram percebendo que aquilo não era brincadeira. Greve de caminhoneiro quebra a espinha dorsal do país, como fez no Chile, né? Em 73, a história do Allende. Por quê? Porque você fere o coração da distribuição de mercadoria. Nós tomamos a sociedade, tem uma experiência em inglês que é muito boa, uma expressão em inglês que é muito boa, a gente toma a sociedade como a gente toma ela for granted, como se fala em inglês. We take it for granted. Quer dizer, a gente toma todo o sistema civilizado como alguma coisa que está aí de graça, que simplesmente brota do solo, ou que cai do céu. Mas não. Quem te mantém fora das trevas é o açougueiro. Você pode trocar pelo cara que vende rúcula, se você não come carne. Mas é a pessoa que faz a comida chegar até você. Você não fica longe das trevas porque você é uma super pessoa. Eu já vou falar um pouco do Kurtz, que é um personagem fundamental, apesar que aparece pouco na história, né, como o Marlon Brando no filme. Mas eu acho que isso é um fator importante para a gente entender. Quer dizer, principalmente em períodos de pandemia, né, que muita gente fica trancada em casa e tal, como a sociedade exterior impacta a sua saúde mental. Isso é fundamental. E o Marlowe tem um trecho no livro, uma das primeiras vezes que eles são atacados, né? Em que tem um cara morto dentro do barco, com quem ele falava pouco, e ele tropeça no cadáver desse sujeito, e ele olha e ele pensa como ele estava começando a entrar no coração das trevas. Por quê? Porque aquela pessoa com quem ele falava pouco, agora morto, ele tropeçou e a vontade que ele teve foi chutar o cara, porque já não era mais gente. Então, esse suave processo de desumanização, que aparece muito bem no filme, né? O distanciamento da instituição. No final, o Martin Sheen Wheeler está falando, os caras estão chamando ele pelo rádio, ele mata o cara, mas ele diz, eles ainda acham que eu faço parte do exército deles, mas eu não faço mais. E desliga o rádio. Né? Então, esse processo de afastamento, de você vai virando um ser assim meio desumanizado, meio desinstitucionalizado, como parte da entrada nas trevas. Sensacional, sensacional. Acho que isso enfim, do meu modesto aqui ponto de vista, acho que é muito isso, né? Ou seja, a selva no sentido de selvagem, né? Da ausência da regra. E a ausência da regra leva à barbárie. E a barbárie leva ao total falta de limites, né? Eu acho que é isso que está no livro e é isso que está no filme, né? Ou seja, o que no filme a gente vê são aqueles acontecimentos todos que o personagem vai enfrentar, no livro foi essa coisa dos corpos destroçados, né? O que eu consegui apurar, porque eu nunca achei um livro que falasse da colonização no Congo mesmo, mas o que eu consegui apurar é que o rei da Bélgica tratava a colônia como dele e usava os escravos como material descartável. Ou seja, o cara não dava comida, cortava os caras, se achava que o cara não sei o que, tirava a mão, tirava o braço, tirava a perna. Então você tinha mortos em profusão e mortos aleijados, mortos... não era uma exploração do escravo como um patrimônio, no sentido que os ingleses davam, em que eles, por mais que alguns batessem, a maior parte dos donos de escravo queria que o escravo trabalhasse o mais tempo possível, alimentavam, cuidavam, porque era um investimento, né? O escravo era um bem de capital nas colônias inglesas. Na colônia, no Congo belga, o escravo era descartável, né? E isso eu acho que tornou tão assustador o que foi a experiência do Congo belga. O que aparece no filme, né? Porque, assim, esse paralelo que você faz entre uma exploração
racista dentro da lógica instrumental capitalista, então que o dono vê uma propriedade, né? E alguém que não funciona dentro da lógica capitalista nesse sentido. Tem uma analogia no filme que eu acho interessante ao redor do tema da violência, né? Que o próprio Martin Sheen vai se impregnando quando ele atira naquela mulher, quando eles abordam o barco e aí aquele estado constante de instabilidade, porque tanto no livro quanto no filme você tem um processo em que a descida pelo rio é uma entrada nas trevas. Porque você vai se afastando da civilização e você vai mergulhando cada vez mais no espaço em que não há mais nenhuma treva. Não há mais nenhuma luz, né? Luz, razão, instituição. E quando eles abordam aquele barco, que eles tiram o cachorrinho, né? Sobra o cachorrinho, e que tem uma mulher que está ferida, porque eles surtam e começam a atirar, porque é uma coisa importante. Tem duas coisas da guerra do Vietnã que ficam muito claras, né? Primeiro, era a situação do exército americano não saber mais com quem ele estava lutando. Quem era o inimigo? Tudo bem, os Charlies, os Vietcongs, era gente do norte, do sul, era uma divisão quase que era absolutamente artificial, né? Do norte e do sul. E eles, na realidade, o filme mostra muito bem isso, eles matam todo mundo que aparece na frente deles, né? Ou eu digo os americanos da história. E aí, quando uma das mulheres é ferida, mas não morreu, e que o capitão do barco, né, que vem a morrer posteriormente, quer pegar ela para levá-la a um hospital, que ele atira nela, eu acho que essa cena é o equivalente à cena em que, no livro, o Marlowe tropeça no cadáver do cara que ele estava conversando e ele entende que é um lixo aquilo. Quer dizer, naquele momento, Willard, eu acho que isso é muito importante, André, nesse livro, na obra do Conrad como um todo. É esse elemento em que o processo interno está intimamente associado à institucionalidade externa. O modo como a sociedade, o modo como as pessoas se relacionam do lado de fora transforma você em ser humano ou não. No caso da grandiosa cena das Valquírias, certo? Quando ele encontra aquele coronel doido com chapéu de Yankee, né? Robert Duvall, grande papel, né? Em que ele quer surfar no meio do tiroteio e ele põe música, né? E para ele tudo aquilo é uma beleza. Ali o Martin Sheen, que é apresentado como alguém o Willard é apresentado como alguém que provavelmente já trabalhou para a CIA, que inicia o filme um tanto deprimido, como o Marlowe e como o Conrad, né? O Conrad, eu tive uma aluna no mestrado da PUC que fez um mestrado sobre o Conrad, psicóloga, e mostrou bastante bem exatamente sobre esse livro, e ela mostrou bastante bem a melancolia do Conrad, né? Conhecida, sujeito bastante deprimido, né? Que teve uma vida bastante depressiva, né? Deprimida. E isso aparece no Willard, como aparece no Marlowe. Personagem meio deprimido, sem grandes ímpetos, né? O sujeito que tem uma vida assim... Ele vai atrás do cara, mas ele é um sujeito muito diferente do Kurtz, né? Que eu gostaria de falar daqui a pouco, que é um personagem muito importante. Mas esse elemento que você fala no filme, me parece, André, aparece na diferença entre você matar institucionalmente, então você é um soldado, né? Quando ele chega nos franceses, o sujeito pergunta para ele, quando ele chega lá no lugar onde está o Kurtz, pergunta para ele, você é um killer? Ele fala, não, I'm a soldier. Eu sou um soldado. E os americanos, os ingleses, gostam de fazer a diferença entre você assassinar alguém e você matar alguém. Quer dizer, o soldado kill, o soldado não murder. Esse tipo de diferença é uma diferença que é muito distante da sensibilidade atual, que é pobre semanticamente. Mas a diferença seria entre mortos e baixas, né?
Uma coisa você é baixa, outra coisa é morte. É claro que, do ponto de vista... Isso é institucionalidade. Isso que eu acho que seria importante o nosso seguidor entender. Num livro como Conrad, ou num filme como Apocalipse Now, que são duas obras de arte sofisticadas, esse detalhe, às vezes, pode passar desapercebido, principalmente no mundo que a gente está de redes sociais, em que, às vezes, o entendimento semântico é infantil, é literal. Né? Quando perguntou para ele, você é um assassino, ele diz, não, eu sou a soldier. Quer dizer, ele quer dizer que ele está cumprindo uma função violenta, mas ele ainda está dentro de um arcabouço institucional em que organiza a violência. Né? É claro que eu posso, do lado de cá, dizer, olha, isso é uma puta de uma palhaçada, você mata do mesmo jeito, que era o espírito dos anos 60, em relação à Guerra do Vietnã. Porque a Guerra do Vietnã, ela foi uma guerra em que foi para a televisão, né? Essa é a segunda coisa que eu queria dizer sobre a Guerra do Vietnã, que eu acho importante, né? A Guerra do Vietnã, além dos soldados não saberem mais quem estava matando, isso ficar confuso, tem um aspecto que foi uma guerra midiática, a primeira grande guerra midiática. Cadáveres na televisão, a população vendo os soldados americanos mortos. E isso foi gerando na sociedade uma... Por isso que se fala que os Estados Unidos perdeu a guerra na TV. Né? Ele não perdeu a guerra na guerra. Ele tinha força para ganhar aquela guerra várias vezes. Mas ele perdeu na TV, porque a sociedade americana começou a achar a guerra inútil. Então, uma última coisa sobre essa chave, assim, quando eles chegam naquela colônia francesa muito louca, tá? E os caras montam aquele jantar, ele acaba transando com a mulher lá e fuma ópio e não sei o quê. Que ela fala, você tem dois eus em você, o que ama e o que mata, né? Toda essa sequência. Quando eles enterram a primeira baixa, que é o Lawrence Fishburne, que faz o papel novinho, né? Do soldado que morre, o Clean, eles fazem todo um ritual para enterrar o soldado, e ali é como se você tivesse a institucionalidade da morte dentro do exército. Outra coisa é sair cortando cabeça. Mas, por outro lado, quando você olha o ataque das Valquírias, né, eles fuzilam todo mundo do mesmo jeito. Né? Então, eu acho que tanto o Conrad quanto o Coppola no Apocalipse Now, eles trabalham muito bem esse elemento entre o sociológico, o moral, o político e o psicológico. Essas quatro dimensões aparecem agindo sobre os personagens o tempo inteiro, e o elemento exterior, institucional, como fazendo a diferença, apesar de que a partir dos anos 60 é muito isso que vai ser criticado, né? Essa violência do Estado como sendo diferente de algum outro tipo de violência. E aí eu volto para a analogia que você fazia. Quer dizer, a violência capitalista ou a violência do rei da Bélgica é tudo violência. Né? Do ponto de vista de quem está vendo a violência. Mas acaba não sendo, porque mesmo para os padrões da época, que eram muito mais, vamos chamar, tolerantes do que hoje, né? Assustou e impressionou a violência. Enquanto eu estava falando, eu estava até pensando que, de certa maneira, eu acho também que assim, já para viajando, mas assim, a exploração colonialista dos ingleses e dos franceses, ela era capitalista, ou seja, bem de capital. E a Sim. exploração do rei Leopoldo na Bélgica, ela era feudalista, ela era extrativista, né? Ou seja, você colhe o que tem até acabar. Não existe a pretensão da reprodução do capital, né? Ou seja, de fazer aquilo valer mais e render mais. Não, você usa e gasta. Uma hora vai acabar mesmo, tudo bem, não vou mais estar aqui, né? Acho que isso que marca. Mas aí, pulando, você falou da cena a cena mais famosa do filme, a cena da Cavalgada das Valquírias, eu acho que ali também tem de maneira muito clara esse contraponto entre a civilização, a sociedade que coloca limites, e a barbárie, que é quando eles atacam com os helicópteros, dando tiros, digamos, convencionais, descem na praia, os vietnamitas dão tiros, e aí o cara fala, dispara o napalm. E ele joga napalm naquelas pessoas. E aí tem a frase famosa, né?
Napalm, cheiro de Cheiro de vitória. vitória. É. Mas a frase que eu queria destacar é depois, que ele está de pé, com o chapéu, sem camisa, e ele fala para o Martin Sheen, um dia isso vai acabar. Um Né? dia a guerra vai Isso é a acabar. chave. Porque ele sabe que aquilo só é possível ali, onde ninguém está lá para dar ordem nele, e ele pode fazer isso, jogar na palma nos caras para surfar, ou seja, não tem nenhum objetivo militar. Né? Ele sabe que lá em Kansas, onde ele mora, ou sei lá, no Arkansas, isso é totalmente impossível. Né? Sim. Então, eu acho que essa frase também ela é muito forte nesse processo do enlouquecimento que acontece, né? Que é justamente a entrada no coração das trevas. Né? Que é essa grande metáfora do livro, que é tão forte, né? E que aparece no filme. E que, assim, é claro que, do ponto de vista do exército, você também tem uma diferença entre fazer guerra e fazer barbárie. Em tese, tem. No sentido de que, por exemplo, você não mata presos. Em tese, prisioneiros de guerra, você tem a famosa Convenção de Genebra, né? Coisa que na Guerra do Vietnã foi chutada para o espaço de ambas as partes. Né? Mas, assim, essa diferença, André, eu acho que você toca num ponto que é um nó górdio do debate contemporâneo. Porque o debate contemporâneo, o debate público, ele tem posto em questão noções de diferenças desse tipo, como se, no fundo, não tivesse diferença. Entende? É claro que, do ponto de vista histórico, uma coisa é a exploração extrativista, a outra coisa é a exploração capitalista. Né? O próprio Marx reconhece a diferença. Né? Quer dizer, o capitalista, enquanto, a menos que ele tenha uma fonte de mão de obra interminável, a tendência dele é cuidar da mão de obra, porque senão ele não consegue reproduzir o capital. Né? Mas eu tenho a impressão de que hoje, como o debate é muito mais amplo, sabe? Eu penso uma coisa aqui. Se você pegar os textos sobre a gripe espanhola, tá? Os textos eram lidos, sei lá, por 100 pessoas, 200 pessoas, pelo mundo científico da época. Fosse médico, fosse cientista, fosse engenheiro sanitário, né? E você percebe que os textos eles são praticamente desprovidos de qualquer linguagem que coloque reparos de reconhecimento de afeto. O que eu quero dizer? Hoje, na pandemia, mesmo textos de mídia, né, ou fala de cientistas e médicos, sempre trazem uma certa consciência do cuidado que você deve ter em falar em mortes. Né? Por exemplo, se você compara essa pandemia e diz que ela tem uma letalidade menor do que a espanhola, que até agora é fato, tem gente que se ofende. Por quê? Porque perdeu um parente, ou alguma coisa assim. E não percebe que você está fazendo uma comparação estatística. Cada vida perdida é um absoluto. Sempre. Né? Não tem relativização. Mas quando você está se movendo num território em que você está discutindo estatística de letalidade epidemiológica, está discutindo números. É claro que existiram pessoas que sofreram ali e é um outro registro ontológico, como se fala em filosofia. Quando você vê os textos durante a espanhola, a atenção à sensibilidade pública social era muito menor. Por quê? Porque quando a população vai entrando no debate pelas redes sociais e vai sendo tanto emissor quanto receptor, o que acontece? Ela traz essa sensibilidade privada, os casos privados de sofrimento. Né? Essa coisa de tipo, não fale de estatística porque você me ofende, porque eu perdi alguém que eu amava. São dois registros que não se tocam, apesar de ambos estarem falando do mesmo objeto. Então, eu tenho a impressão, André, que essas diferenças que o filme mostra e que o livro mostra, hoje elas tendem a desaparecer num debate único. Violência da escravidão, no caso do Congo, né? Da colonização, e violência da guerra, no caso da Guerra do Vietnã. E essas sutilezas, digamos, semânticas, acho que fica difícil no debate aberto hoje. Normalmente é mal compreendido. E ainda nessa sutileza, nessa filigrana,
logo depois desse momento, tem um Vietcong ferido, estropiado, e o soldado americano dá um chute nele. E aí o Kilgore, que tinha acabado de fazer tudo isso, e fala, dá uma bronca no soldado e abre o cantil dele para dar pro cara e diz: esse cara é macho, ele merece a minha água. Ou seja, ele é um adversário, né? Ele é capaz de matá-lo, mas ele tem dentro dessa loucura, tem um fiapo de ética, né? Uma ética particular, mas é uma ética, né? Que volta na questão. Guerra. É isso, uma ética de guerra, né? Você não pisa num cara que tem coragem de vir até o último segundo tentar te matar. Você, se ele está ferido, você dá água para ele. Você podia tê-lo matado, mas tê-lo matado dentro da regra da guerra. Exatamente isso. Não que eu concorde, mas é o discurso ali, né? Sabe, isso lembra um outro grande filme de guerra, que é o Patton. A história do General Patton, né? Que tem a cena famosa em que ele entra numa tenda, um hospital de campanha, e ele está dando, lembra dessa cena famosa, né? Lembro. Que ele está dando medalhas, colocando medalhas de soldados feridos, e tem um sujeito lá e ele não entende o que o cara está fazendo lá, porque o cara está inteiro. E aí, quando ele fala com o soldado fala que teve uma crise, então uma espécie de crise pós-traumática. E aí ele vai até uma enfermeira e ele pergunta: o que esse cara está fazendo aqui? Né? Isso acabou com a carreira do Patton, né? Foi num sentido figurado. É um caso que o Patton foi muito falado. O Patton foi um cara que sofreu com o politicamente correto antes de existir o politicamente correto. Porque quando ele pega o cara e bate no cara, depois ele teve que pedir desculpa publicamente pro cara, é porque ele disse que o cara estava maculando um templo. Que templo é esse? O templo de homens corajosos, supostamente, que quase morreram numa batalha. E não é por acaso que numa cena anterior ele tá andando no norte da África, nas ruínas de Cartago, certo? Construída por Roma, e ele fala uma frase famosa no filme que é a seguinte: meu Deus, eu odeio o século XX. I hate the 20th century, né? Porque é um comportamento semelhante a desse coronel. Quer dizer, uma ética de guerra em que você reconhece o adversário, né? E que, portanto, você respeita ele mesmo. Eu acho, André, que esse tipo de compreensão de mundo acabou. Sim, completamente. Não necessariamente para sempre, porque eu não acredito em história linear. Eu acho que, dependendo das coisas, a gente pode ter guerra de novo, tudo ir para o saco. Eu não sou hegeliano de forma nenhuma. Não acho que o mundo está marchando para uma sociedade cada vez melhor. Para mim, isso é papo de Hegel tomando ácido. Sabe? Acho que ele tomou um ácido e entrou numas. Aquela obsessão pelo progresso do século XIX. Né? Mas, assim, nesse momento que a gente está vivendo, me parece opaco. Essa percepção sutil do que significa a ética guerreira me parece opaco. E aqui, o que você falou, evidentemente, é que hoje a gente, infelizmente, o debate ficou reduzido a um fla-flu, né? Não existe debate para começo de conversa. Existe massacre, né? Se a pessoa pensa diferente de você, você odeia a pessoa. Você não discute a ideia, mesmo que seja para não concordar, né? Não tem mais essa possibilidade, né? É a cultura do cancelamento, é a cultura enfim, de todas essas coisas. E, enfim, tentando não fugir muito, mas não tem jeito, né? Uma outra coisa que você tem falado, que acabou de falar de novo, nos seus textos você fala com frequência, é que esse marketing de que estamos nos tornando pessoas melhores, eu acho que a pandemia só serviu para deixar evidente o quanto isso não está acontecendo, né? Claro. As pessoas denunciando o vizinho porque não usa máscara, denunciando o pobre do cara da padaria que vende café para as pessoas, né? Assim, a quantidade de histórias horríveis que a gente ouve, que são absolutamente sem interesse, é a maldade gratuita, né? É a maldade mesquinha. Porque quando a pessoa tem um interesse naquilo, o cara que rouba, você pode discordar, mas você entende, né? O cara vai adquirir um bem sem trabalhar. Agora, quando a pessoa liga para a prefeitura para dizer que tem uma padaria que está deixando as pessoas tomarem café, é a maldade no seu estado mais puro, né? Não tem nenhum registro histórico que autorize
a hipótese de que um ambiente como esse deixa as pessoas melhores. Nenhum. Não precisa nem ir até a pandemia, basta olhar a Segunda Guerra Mundial. A tendência é a cooperação mesmo, é garantir a janta, certo? É não botar o pescoço para fora, como se fala em inglês. Não pôr o pescoço para fora. É que eu acho que a gente nunca viveu numa época tão mentirosa, justamente porque é muito visível, é muito transparente, a visibilidade é muito grande. Agora, eu queria tocar uma questão do filme, do livro, que eu acho muito importante, do personagem Kurtz, né? Tal como ele é apresentado no livro e tal como ele é apresentado no filme. Kurtz é um homem outstanding, acima do normal, né? Ele é, tanto como o militar, quanto o funcionário da empresa de exploração no Congo, como gerente, digamos assim, da exploração no Congo, nos dois casos, ele é apresentado como um homem muito acima da média, né? E aí aparece um outro diálogo, André, do Joseph Conrad, especificamente do Coração das Trevas. Se o primeiro é com uma literatura documental, ficcional da colonização, essa outra chave nos remete à filosofia. Em que medida o Kurtz seria um personagem que representa o super-homem nietzschiano? Certo? Porque ele é apresentado como um homem que está acima do bem e do mal e que claramente degenera em violência, mas que aparentemente não perdeu a noção de que sabe que degenerou em violência do ponto de vista da civilização. Mas que, como ele era tão acima do normal, tão fora da curva, como está na moda falar, ele acaba se perdendo nos meandros dos acordos sociais que as pessoas comuns fazem. E, nesse momento, ele acaba se transformando no personagem nihilista, né? A relação entre Coração das Trevas, livro, e o nihilismo é muito claro, né? E a apropriação filosófica do romance sempre se dá nesse local, a sociológica histórica na discussão do colonialismo. Mas a filosófica se dá sempre nesse local. Em que medida há um diálogo entre Nietzsche e Conrad ao redor do tema da figura do super-homem? E sendo o Kurtz, claro, o super-homem do Nietzsche não é o Clark Kent, óbvio, né? O além do homem, como fala o Nietzsche, aquilo que está além, acima do homem, Übermensch. A gente traduziu por super-homem, acabou ficando super-homem, e depois, que veio antes do Clark Kent, né? Super-homem do Nietzsche, né? Então, assim, esse personagem, essa construção ficcional, metafórica, conceitual do Nietzsche, seria o homem que está para além de bem e mal, que é fonte de moral para si mesmo, que não é ressentido e que é claramente melhor que os outros. O Nietzsche tem uma política perigosa, não que ele fosse nazista, isso é construção posterior. O Nietzsche achava os alemães, inclusive, bem bunda mole, né? Muito certinho, muito arrumadinho e tal. Mas, assim, essa figura desse super-homem é um homem que não seria ressentido, que está acima da média. E a política do Nietzsche beira um certo anarquismo aristocrático, né? Daquele que é forte, que é capaz, que não tem medo, que enfrenta a falta de sentido da vida. E o Kurtz é apresentado no romance e no filme como um militar de carreira brilhante, né? Que inclusive joga fora a carreira militar brilhante, manda os caras tomarem naquele lugar, manda o exército para aquele lugar e diz para ele, na famosa cena, é o horror, né? Que ele passa a mão na careca, o Kurtz do filme. Quer dizer, quando ele diz que a única forma de você parar de temer o horror é você se tornar irmão do horror. Você ser igual ao horror. Então, você atravessa, o Nietzsche fala de transvaloração, né? O Nietzsche não está fazendo a pregação da violência pela violência na obra dele. Porém, a indagação em que medida o Conrad teria criado um personagem
que é parecido com a hipótese nietzschiana, porque é muito mais corajoso, muito mais inteligente e que acaba naquele ambiente não tendo ninguém que fosse minimamente próximo dele, com quem ele pudesse empatar o ombro, como se fala em inglês, ombro a ombro, né? E o resultado é que ele vai se perdendo dentro dele, o que não é o que o Nietzsche imagina do seu super-homem. Então, Kurtz seria uma espécie de experimento de super-homem concreto que degenera e, nessa medida, põe em xeque a utopia nietzschiana. De alguém que é tão fodão, tão capaz, que não precisa da civilização, que é tão melhor do que os outros e acaba enlouquecendo. Isso é muito interessante na fortuna crítica do livro, esse diálogo. Não sou eu que inventei, que descobri a roda. Esse diálogo está posto na análise do romance, entendeu? Tem tese fazendo esse diálogo. Mas assim, eu me pergunto também até que ponto o Coronel Kurtz é louco. No Apocalipse Now, e no livro, né? Mas no Apocalipse Now acho que mais claro, porque você tem o governo americano contratando um profissional de terminar com o prejuízo do Coronel Kurtz, né? Porque ele não está incomodando, ele não está se aliando aos Vietcongs do Norte, ele não está criando um foco de resistência, ele abandonou o jogo, né? Então, até que ponto esse personagem, o super-homem, o cara que é acima da média, percebeu o absurdo daquilo tudo e resolveu se afastar, ir embora, incomoda por isso, né? Ou seja, essa atitude é pior do que o adversário que pega a espingarda e vem atirar, porque ela propõe o afastamento total da regra. Sim. Né? Então, eu também acho que o Kurtz não é, para mim, o Kurtz é o inverso do Coração das Trevas. É o cara que visitou o Coração das Trevas no seu íntimo e falou, não, mas também não consegue mais conviver com a regra da sociedade estabelecida. Né? Então, e ele cria um lugar diferente. Ele cria, na realidade, uma espécie de grupo que degenera em violência desorganizada. Sim. Aquela cena da vaca, enquanto ele é morto, é maravilhosa. Aquela sequência toda do sacrifício do animal junto com até parece que o diretor estava prevendo a alta sensibilidade com os animais que viriam a se desenvolver no futuro, né? Que naquela época não existia ainda, né? Naquela época não existia ainda. Mas, assim, a impressão que eu tenho, André, é que assim, o problema ali não era o Kurtz matar pessoas, porque eles matavam. E tem cabeça cortada. Até aquele Dennis Hopper doidão lá, o fotógrafo, não é? Aquele doidão que fala man, o tempo inteiro, né? Típica figura dos anos 60 perdido, assim. E ele fala, ele mesmo reconhece que de vez em quando ele perde a cabeça, né? E aí de vez em quando ele mata pessoa demais. Ele chama o próprio fotógrafo de vira-lata, né? Sai daqui e joga uma coisa no vira-lata. Então, assim, no personagem, ele incomoda, antes de tudo, não é só porque ele mata, porque ali todo mundo está matando. Não, de contas é uma guerra. Né? Ele mata fora da regra. Ali podiam russos e americanos e chineses se matarem. E seus proxies, que eram os próprios vietnamitas. Né? Era uma guerra by proxy, aquela guerra. Como foi na Coreia também. Né? Antes, exatamente. Uma década antes daquela. Mas, assim, o Kurtz, ele cria o seu próprio reino. Né? Ele vira um deus cultuado por pessoas que ele mesmo tem um certo desprezo. Então, assim, a questão é, aparentemente, tanto no romance quanto no livro, não haveria lugar social para uma pessoa como essa, que está completamente exterior a todos os acordos, que identifica a falsidade de todos os acordos, né? Que percebe que há um conteúdo de hipocrisia institucionalizada no convívio social, né? Aquilo que o Nelson Rodrigues, que é um outro autor que eu gosto muito, falava: mintam por misericórdia. Né? Mintam por misericórdia. Porque se vocês o mentirem, a vida é insuportável. Né? Ele fala isso principalmente em relação ao romance dele chamado Casamento.
né? Mas sim em relação à obra dele inteira, que aquelas obras em que o pai pega a filha e o sujeito pega a cunhada, aqueles rolos todos das obras do Nelson. Mas assim, então eu entendo que o Kurtz, a questão é, afinal de contas, o que significa loucura? E aí eu acho que a gente volta ao tema anterior do vínculo entre mundo interior e exterior, né? Porque se a compressão, até que medida a compressão de loucura não tem a ver com a própria chave social em que se vive. Apesar de que esse raciocínio pode soar ingênuo para quem tem pacientes com quadros clínicos psicóticos da família. Essa linha de raciocínio, que inclusive bate antipsiquiatria, bate naquela moçada do Deleuze e Guattari na França, certo? Que foram importantes, inclusive, em maio de 68. Né? Essa linha da desconstrução da concepção de doença mental é muito interessante, porque à medida que se faz essa desconstrução hoje em dia, você aumenta o manual de psicodiagnósticos. E agora, daqui a pouco não vai ter um adolescente sequer que não tenha um diagnóstico. Ele chega na escola diagnosticado, ele chega na universidade diagnosticado, muitos deles medicados, e isso também é literatura, não sou eu que estou emitindo uma opinião aqui, porra loucamente. Apesar de que qualquer professor tem essa experiência. Mas tem literatura constituída sobre esse nível, esse crescimento. Então é muito interessante, porque se de um lado, André, você tem um discurso desconstrucionista, que desconstrói identidade, desconstrói limite, desconstrói a própria noção de psicopatologia, né? Do outro lado, você tem um crescimento de depressão, crescimento de suicídio, crescimento de medicação, enfraquecimento psíquico. Isso daí eu acho que veio para ficar. Eu não vejo nenhuma chance no horizonte próximo, apesar da moçadinha falar motivacional, autoajuda, marketing de causa, o diabo 4. Inclusive, às vezes, o cara está envolvido com a causa na África porque ele não é capaz de se envolver com a vida real efetivamente na cara dele. Certo? Então ele ama mais cachorros e gatos do que seres humanos. Porque ser humano é difícil pra cacete de amar. É um bicho muito complicado. Muito bom. Olha, acho que foi sensacional aqui. Daqui a pouco o Instagram desliga a gente. Então, antes disso, eu sei. Peço para você fazer o seu encerramento. Está uma delícia, óbvio. Está um monte de gente assistindo, um monte de gente comentando. Mas tem esse prazo aqui, então... E até acho que você também amarrou bem aqui agora nesse seu comentário. Mas, enfim, faça um fechamento aqui que a gente vai finalizar. Ok. Eu sei que o Instagram corta a gente e acabou, né? Eu sei derruba. Derruba. Então, assim, André, eu queria, então, mais uma vez agradecer a você, a Roberta, né? Pelo convite aqui, pela mediação, e assim, e você pelo convite para a gente conversar. Eu acho que tanto o livro quanto o filme são duas grandes peças da produção artística, né? Uma fílmica, a outra literária. E o clássico, seja ele cinema, seja ele literatura, a característica do clássico é que ele é transhistórico. Tanto que o diretor fez isso de forma brilhante. Ele pegou uma história da África, provavelmente constituída como experiência na vida do autor na última década do século XIX, apesar dele ter lançado nos primeiros anos do século XX, transpôs isso para os anos 60, certo? Numa guerra de fato, né? E consegue tocar em núcleos que são transhistóricos. O vínculo entre vida psicológica e sociedade, certo? Entre sanidade e institucionalização de certos comportamentos, o vínculo entre sanidade e civilização, quais são os contornos da vida psicopatológica, o próprio tema de pessoas que são extremamente destacadas, e aí a fronteira entre o que é o herói e o anti-herói, que é o Kurtz. O Kurtz é um herói e anti-herói ao mesmo tempo, né? Que é aquela figura que transvalora na linguagem do Nietzsche, que vai para além do limite da moral e você não sabe direito o que fazer com ela, e às vezes a única coisa que você tem que fazer com ela é trancar ou matar ou desqualificar completamente. Né?
tirar ela da frente, porque ela, de fato, se transforma, do ponto de vista do ordenamento social, num drama. Então, esse conjunto de temas é que faz com que tanto o Apocalipse Now, que, aliás, o título Apocalipse é muito significativo, né? E o Coração das Trevas sejam duas peças que continuam valendo uma reflexão um pouco mais detida, cuidadosa, exige sutileza, como você falava, sutileza semântica, que infelizmente não é um produto muito comum na praça nos últimos tempos. Mas a gente tenta cultivar, que nem horta orgânica na varanda. Muito obrigado. Wanda, eu que agradeço. Prazer estar sempre com você, suas colocações brilhantes, geniais e originais, né? Que a gente precisa muito hoje, né? Sair do lugar comum e provocar no bom sentido, de estimular as pessoas a pensarem, a lerem, a assistirem filmes, e foi muito bacana. Queria agradecer a todo mundo que participou. Queria dizer aqui que o Douglas Pisa foi o vencedor do nosso sorteio aqui, a equipe escolheu, ele sugeriu que o Coração das Trevas está no Capitão Willard, foi uma boa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Pondé, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, André. E seguimos. Foi muito Valeu. bom. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, abraço, André. Tchau. Tchau.